Agora sim, gente, já é a terceira vez que eu tô abrindo essa live aqui, deu problema nas outras. Tomara que agora, né, com a bênção de Ogum, que hoje é dia dele, a gente consiga. É um encontro muito especial para mim. A gente vai falar, né, a gente vai ter a oportunidade de ouvir Babá Amaro Filho, que é uma referência muito importante para mim, não só para mim, mas qualquer pessoa que estuda de forma séria, né, as tradições e as religiosidades brasileiras, né, os cultos. E Babá ele é um exemplo de ética, um exemplo de conhecimento, é um exemplo de um pai, um grande pai. Tenho a oportunidade de ter amigos que são filhos do Babá e sei que ele é um grande pai. Ele já está aqui, já vou receber ele aqui. Vamos torcer aí para dar certo agora. Vamos ver. Sejam bem-vindos todos, bem-vindas, bem-vindes. Ei, Babá, me ouve agora? Estou ouvindo muito bem. Uma boa noite a todos, Ô, a Gunhê! todas. Babá, babá, que coisa, hein, babá? Tá difícil, mas agora deu certo. Babá, eu vou confessar aqui pro senhor que eu saí daqui aquela hora, antes de qualquer coisa, né, babá? Que o senhor receba meu ori no chão, viu? Para agradecer ao senhor, não só pela generosidade de estar aqui, mas toda a produção que o senhor, né, nos proporciona. Sua referência, né? O senhor sabe disso. Imagina, Então, imagina. Muito obrigado o senhor pelas receba palavras. mesmo, assim, né? Meu ori no chão, meu mutumbá. E aí, babá, eu E saí daqui Baxé. correndo, eu fui lá no GUM. Eu fui lá no assentamento pedir uma força para ele e deu certo, né? Acho que ele me atendeu, que a gente está aqui agora. Axé. E deu certo, né, babá? Muito obrigado, viu, babá? E, babá, eu queria já passar a palavra, o ofó para o senhor, pedir que o senhor se apresentasse, né, para as pessoas que não o conhecem, enfim, falar de si, né, pelas próprias palavras, digamos assim. Bom, vamos lá. Primeiramente, agradeço, Maicon, pelo convite. Motumbá, Mojubá. Que Ogum nos abençoe hoje e sempre com muitas coisas boas em nossa vida. Meu nome é Mário. Sou conhecido como Babá Mário Filho e sou dirigente do Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e do Ileifá Adiagumale Olootoaie, que são os dois templos que eu dirijo. O Templo Caboclo Pantera Negra tem hoje 22 anos de existência e o Ileifá Adiagumale Olootoaie tem 9 anos de existência. Então, nós estamos aí nessa empreitada. Também tinha um templo de candomblé, o Ilé-axé, o Lulonã, Ogum Shinon, mas quando eu voltei da Nigéria, em 2014, eu resolvi não mais tocar candomblé como babalorixá. Eu continuei pertencendo a uma casa de axé de candomblé, mas não tendo mais as funções de babalorixá de uma casa de candomblé. Então, hoje eu só exerço as funções mesmo de sacerdote para o público em geral, na Umbanda e no culto de Ifá. Axé, babá. Eu já queria aproveitar, né, a semana que nós temos, né? Essa semana é uma semana, entre aspas, assim, né? Eu digo entre aspas com respeito, mas entre aspas é uma semana comemorativa para a Umbanda, né? Como é que o senhor vê essa semana? Como é que o senhor vê essa, essa história que nós temos da Umbanda, né? A gente vê as pessoas conhecendo o Zélio de Moraes e as pessoas não conhecem o Tata, né, Tancredo. Como é que é essa semana para o senhor, assim? Como é que isso soa para o senhor, assim, essa semana nossa agora? É, Nós temos que ver que o dia 15 de novembro, a nota da República, a proclamação da República, é uma data importante para o povo brasileiro e também é importante porque há uma lei que estabelece que o Dia Nacional da Umbanda também é o dia 15 de novembro. Então, por mais que eu não concorde com o que se alega sobre o 15 de novembro, da criação, entre aspas, da Umbanda, eu não posso
dizer que não é importante que haja uma data específica no calendário brasileiro que fale sobre o Dia Nacional da Umbanda. Então, nesse sentido, eu tenho que dizer que é importante que nós tenhamos uma data que fale sobre o Dia da Umbanda. Para mim, inclusive amanhã no meu canal, tanto do Instagram quanto do YouTube, eu vou fazer uma live, o tempo que durar essa live, falando sobre a parte histórica que envolve todo o 15 de novembro, as nuances sobre isso, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho sobre isso, porque é importante que nós marquemos esses espaços, especialmente em razão daquilo que se convencionou chamar de embranquecimento da Umbanda. Então, quando eu falo em embranquecimento da Umbanda, eu tenho que entender que a Umbanda ela era algo especificamente da comunidade preta, da comunidade negra, oriunda dos escravizados. Eu posso dizer que a Umbanda, como instituição que passa a existir, especialmente após os anos 30, ela era preta? Não posso dizer isso. A não ser que eu utilize o vocábulo Umbanda, que quer dizer cura, a arte de curar, como uma prática que existia antes da institucionalização da palavra Umbanda, designando uma prática que começou a ser feita especialmente no Rio de Janeiro, que traz nela inúmeras influências, seja do candomblé, seja do calundu, seja da cabula, seja de outras expressões que existiam, candomblé de caboclo, por exemplo, que é algo que não é muito estudado, o candomblé ele é muito estudado, o candomblé queto, já os demais candomblés são pouco estudados, e o candomblé de caboclo, então, ele está lá no último lugar da fila da preocupação dos estudos acadêmicos sobre isso. Mas a Umbanda vai reunir todas essas outras práticas espirituais que existiam no seu bojo. Então, quando eu falo que a Umbanda se embranqueceu, eu tenho que dizer que Umbanda preta que era essa que existia. Eu não consigo dizer. Não é possível que eu consiga dizer que Umbanda preta que era essa. Eu tinha, logicamente, os calundus. Tinha a santidade praticada pelos indígenas, que depois vai ter o tempero dos escravizados no século XVIII. Vou ter também a prática da cabula, que vem do Espírito Santo, que vem da Bahia primeiro, vem para o Espírito Santo, depois vem para o Rio de Janeiro. Então, todas essas práticas, elas acabam se reunindo no Rio de Janeiro, e o tempero dos malês com os alufás muçulmanos, com os sábios do Alcorão que falavam, que tinham suas casas de consulta, as casas de espírito que existiam no Rio de Janeiro, ou as casas de dar fortuna, porque você vai encontrar no século XIX, nos jornais de época, os anúncios das casas de espírito ou das casas de dar fortuna. Nesses espaços é que havia incorporação de espíritos para atendimento ao público, para atendimento às pessoas. Então as pessoas iam a esses espaços para que resolvesse os seus males. E aí sim eu posso entender a Umbanda como essa cura para todos os males. Mas quando que esse nome se institucionaliza para designar um culto? Somente a partir dos anos 30. Até então, nós não podemos caracterizar a Umbanda como algo existente, como, por exemplo, o próprio Zélio de Moraes, em gravações que ele faz, que se encontram essas gravações na página da própria tenda Nossa Senhora da Piedade, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tem uma página na internet, e lá traz todas as gravações disponíveis de Zélio. E ele conta claramente como foi a manifestação, a primeira manifestação
do Orixá Malê. E ele fala que foi em 1913, 5 anos depois da pretensa inauguração da Umbanda. Então, quando o Orixá Malê se manifesta, é quando essa prática que ele realizava se torna alabanda, porque é em homenagem ao Orixá Malê que o nome é dado, Banda, o lado, Allah, o nome de Deus para os muçulmanos, ou para quem fala a língua árabe. Quem é cristão árabe fala Allah também. Então, o Orixá Malê era um muçulmano, era um malaio muçulmano, segundo as palavras próprias do Zélio na gravação. Então, não é o Mário falando, é o próprio Zélio falando como se deu isso. Então, como é que se existia essa Umbanda? Já em 1908, somente em 13 surge o nome Alabanda. E esse nome, o próprio Zélio fala que não ficou muito bem, o som não foi muito bom. E aí acabou o nome Umbanda se tornando melhor para poder pronunciar e mais legal. Então, realmente, a instituição Umbanda começa a criar corpo dos anos 30 em diante, quando as demais tendas espíritas são inauguradas, esse processo começa a ser algo muito importante para várias situações. As casas de macumba, que também eram importantes, como, por exemplo, em 1931, se eu não me engano, o Pai Alufá, que era uma pessoa, um sacerdote de macumba, esse nome do rito macumba existia, era dado, e ele leva a macumba para a Rádio Tupi. E ele faz práticas na macumba que são as mesmas práticas que nós vamos encontrar tanto na Umbanda quanto no Candomblé, porque é feita uma matéria com ele de página inteira, logo depois que ele faz a apresentação de música de macumba na Rádio Tupi, e o sucesso é tão estrondoroso do primeiro programa que se repete no segundo dia, que é feito, acho que numa sexta-feira, a primeira apresentação, no sábado há um repeteco, porque foi tão impactante a repercussão na Rádio Tupi, o primeiro programa, que teve o segundo. E aí os jornais vão atrás do Pai Alufá. Alufá é uma designação de uma pessoa que é versada no Alcorão, que é uma pessoa que é muçulmano e que pratica o Islã como religião, mas outras práticas também. Então, é uma palavra que vem do Yorubá, fala Alfa, que também vem a origem do árabe, mas a pessoa que é de muito conhecimento. Então, nós vamos ter no Rio de Janeiro inúmeros Alufá, e esse Pai Alufá é a primeira pessoa que leva a macumba, o ritual de macumba, para a rádio. E se você olhar as cantigas são de candomblé. As cantigas são cantadas em Yorubá, um pouco em Yorubá, um pouco no proto-banto, no banto, e algumas em português. Então nós vamos ter tudo isso fervilhando no Rio de Janeiro, enquanto a Umbanda vai criando corpo e vai crescendo. Então, o 15 de novembro é importante que nós tenhamos essa data para que nós possamos discutir todos esses fatos históricos que envolvem a Umbanda, envolvem as práticas afro-religiosas, envolvem as pessoas que praticam isso, de onde eu venho, para onde eu vou, onde surgiu a minha prática, como que funciona. Tudo isso é importante, porque quando você vai aderir a um segmento, você tem que ter todos esses conhecimentos, porque quando te perguntarem, você tem que responder, né? Onde vem? Como é que nasceu? E, infelizmente, nós temos hoje ficou hoje muito famoso, o livro de uma autora nigeriana, eu esqueci o nome dela agora, que fala sobre a história única. Ficou a história única, como a Umbanda nasceu com o Zélio, 1908, e ponto, e acabou. E morreu o assunto e ninguém discute mais isso. Então, desde 2005 eu tenho discutido essa história, eu tenho discutido como que se dá essa formação da Umbanda. No começo eu tomei muita paulada, imagina, o cara está querendo inventar uma nova Umbanda, o cara se acha o avatar da Umbanda,
Eu tomei muita cacetada. Ah, volta para a África, seu lugar então não é aqui no Brasil. Era o que eu ouvia nos grupos quando se dirigiam a mim, quando eu falava alguma coisa sobre isso. E hoje eu fico muito feliz o quanto de pesquisadores, o quanto de sacerdotes hoje de Umbanda que têm falado dessa outra história, não somente da história de Zélio e do Caboclo de Cruzilhadas, mas também outros aspectos importantes. Então, quando hoje uma pessoa fala da cabula, eu fico feliz, porque o primeiro vídeo que fala de cabula para o povo de Macumba é o do nosso canal. A primeira vez que se fala sobre santidade para o povo de Macumba também está no nosso canal, e assim por diante. Então, nós tivemos uma participação importante. Eu fico feliz quando isso repercute em outros espaços de conhecimento. Eu fico muito feliz com isso. E também agradeço, porque por esse motivo também nós estamos conversando aqui hoje, não é verdade? Sim, e chega, viu, Babá? E chega, e chega. E, Babá, eu não sei se o senhor concorda com essa perspectiva ou não, né? Mas a própria fundação da Umbanda, ela vem logo depois ali, né? Pouco tempo depois daquele projeto eugenista. E aí se discute muito essa coisa da identidade brasileira. Ah, ok, nós somos uma mistura. E aí começa a criar símbolos nacionais, né? A gente tem o movimento nacionalista, a gente tem a própria Semana de 22, que trata de um nacionalismo, mas a gente não tem nenhum artista negro, nenhum artista indígena. A gente tem muitas vezes estereótipos. E aí se funda, entre aspas, a Umbanda com esse pretexto: olha, agora nós temos uma religião brasileira. Sabemos que não é verdade, né? Porque muito antes da Umbanda a gente tem várias tradições, né? Bem mais Sim, antigas, e que são brasileiras. sim, O próprio candomblé é brasileiro, ele não é africano, ele sim, é brasileiro. Né? sim, E acaba sendo um projeto contínuo, né? Esse projeto colonial contínuo, né? De apropriação, de embranquecimento. Então, eu não sei se eu concordo com isso, eu queria aproveitar o gancho também para ouvir do senhor, a palavra do senhor, né? Já que o senhor tocou nesse ponto de música, que me é muito caro, né? Eu sou músico, enfim. Agora a gente está lançando um curso de pontos de caboclo na flauta nativa, e eu tenho buscado justamente os pontos mais antigos por conta dos fundamentos, né? Os pontos antigos, ele tem aquele nó, ele tem o fundamento, né? Ele tem uma filosofia, ele tem um aforismo. E aí, quando a Umbanda desponta e esse processo, né, da Umbanda adentrar a rádio, acaba vindo muitas gerações posteriores, né, o próprio Jota de Carvalho, que era sambista também. Então, assim, explode esse repertório na rádio, ele é perseguido, o próprio Jota é perseguido, né, porque tinha incorporação, no meio da transmissão tinha incorporação, parava, chegava a polícia. Mas, assim, você ainda tinha, naqueles pontos ali, você ainda tinha fundamentos, né? Hoje a gente vê um resultado, assim, de um processo de uma mistura sem profundidade, né? Eu acho que talvez o senhor concorde ou não, e que os pontos, essa tradição tão importante, porque são religiosidades que se fundamentam no canto, né? Entre outras coisas no canto, e a gente percebe que vai perdendo um pouco, né? A gente não tem os pontos hoje, eles falam de coisas assim, às vezes bizarras, né? E falta justamente aquele fundamento, né? Aqueles fundamentos que a gente tinha, né? Antigamente, assim, mesmo na era do rádio a gente ainda tinha. O que eu observo, Michael, da minha experiência, e eu sempre falo, quando eu vou falar sobre alguma coisa relativo à minha prática, eu não sou dono da verdade. Eu vou falar do meu universo e daquilo que eu vivo, e daquilo que eu estudei, e daquilo que eu creio. Então, veja, nós temos duas formas de entender as cantigas, os pontos que nós entoamos na Umbanda. Então, nós temos os pontos que as entidades se manifestam e cantam, e alguns desses pontos se tornam famosíssimos, que vão sendo repetidos em outras casas por outras pessoas, como, por exemplo, o ponto do caboclo roxo. Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxóssi caçador lá na Jurema. Independente da forma como cada
grupamento de umbandistas vai cantar, se troca uma palavra ou outra, essa cantiga nasce na tenda Nossa Senhora da Piedade, porque era o caboclo roxo, era o caboclo da esposa de Zélio. E ele cantou essa cantiga quando ele se manifestou pela primeira vez. E há outras cantigas que são composições tanto de pessoas devotas às entidades que, num enlevo, vão compor músicas, ou também você vai encontrar um terceiro tipo de cantigas que são feitas de uso até mesmo para o uso comercial, como você vai encontrar o JB de Carvalho, que vai reunir pontos mesmo de macumba, mas que vai também trazer junto algumas músicas, vão se juntar a esses pontos para compor uma música diferente ou maior para venda comercial. Então a gente vai ter esses três tipos de músicas acontecendo, rolando ao mesmo tempo. O que para nós hoje é muito difícil sabermos qual é qual. Muito difícil. Porque a informação ela é escassa, nunca houve um interesse acadêmico ou da própria época em estudar isso, em fazer com que isso fosse registrado. Você vai encontrar isso somente nos anos 80, 90, quando os pesquisadores começam a estudar os pontos, e você vai encontrar, o único que eu me lembro que estudou isso com profundidade foi o Reginaldo Prandi, que vai falar sobre o MPB e as músicas de terreiro. Eu não me lembro um outro autor que tenha estudado com profundidade assim como ele o fez. Então, veja, nós não tivemos essas oportunidades. Quando você vai ler os registros de alguns pontos cantados em livros antigos, dos anos 50, dos anos 40, você encontra bastante pontos que são exemplos desse universo de cantigas de terreiro mesmo, que surgiram espontaneamente numa gira que algum caboclo cantou, que algum Exu cantou, que algum preto velho cantou e o pessoal conseguiu registrar essa cantiga. Mas depois você começa a ver que não tem só isso, né? Que tem mais cantigas que vão sendo anexadas ao nosso cancioneiro, que a gente não sabe mais se ela é fruto de uma experiência espiritual, de uma incorporação, ou se foi fruto de algum enlevo. Também é possível isso, uma pessoa inspirada também espiritualmente pode compor uma cantiga, e aí tudo isso se está existindo, tudo isso ao mesmo tempo. Então você fala, puta, qual que é o de fundamento? Qual que é realmente o de fundamento? Eu acho que é um trabalho hercúleo para fazermos isso. O que da minha experiência eu falo? Vamos ver como a cantiga repercute nos médiuns. Então, quando você canta uma cantiga e os médiuns, você vê que os médiuns começam a ficar mais acesos, como se a aproximação da entidade fosse maior com aquele ponto, esse ponto é de axé. Mas é a única forma que eu tenho. Agora, para falar se realmente é um ponto de axé, também não consigo. Não dá para falar isso de verdade, com certeza. Falar, esse realmente foi uma cantiga que o caboclo do sol trouxe, o caboclo da lua trouxe, a primeira vez que ele incorporou numa pessoa e cantou essa cantiga e se torna famosa. Eu não sei dizer se é assim ou não. Então fica muito difícil. E é um trabalho hercúleo fazer isso. Mas eu o parabenizo pelo trabalho que você tem feito de usar uma flauta para tocar os pontos. Porque, veja, muitas pessoas condenam na atualidade quando você vai ver um terreiro que existe guitarra, bateria, além do atabaque. É porque essa pessoa não conhece a história da Umbanda. Nós vamos ter registros de macumbas em que havia instrumento de sopro, de corda, atabaque, tinha tudo isso
numa gira. É claro que não como vamos ver hoje, com mais tecnologia, mas tinha. E aí você vai encontrar pessoas que criticam, metem o cacete, falam que imagina, onde já se viu, como é que pode ter guitarra numa gira, como é que pode ter um baixo, como é que pode ter uma flauta, porque a pessoa não conhece a própria história da prática que ele faz. Porque nós vamos encontrar isso em alguns terreiros nos anos 20, nos anos 10. Normalmente isso, quando o pai Alufá faz a apresentação na Rádio Tupi, não tem só atabaque lá, tem outros instrumentos também. Então, quando a pessoa fala sobre isso, porque ela desconhece a história da própria prática que ela faz. Pois é, pai, eu confesso que eu não tenho nem a pretensão, né, de colocar a flauta numa gira, não. Mas de potencializar ali, né, a fé das pessoas por meio da flauta, né? As pessoas às vezes me perguntam, né, quem é o maior flautista para você? Aí eu falo que é Exu, as pessoas ficam, né, desconfiadas, assim, porque Exu é um grande flautista, né? Ele é representado muitas vezes com uma flauta, Exu no Barijó e tal. Então tem uma similaridade, tem uma relação. E essa flauta desse curso, né, é uma flauta de origem indígena, uma flauta originária, e uma flauta originalmente tocada para se rezar, para se soprar orações, né? Existem correlações entre essa flauta e o cachimbo, por exemplo, né? E a gente vai encontrar correlações dessa flauta e o próprio ilá, né? O próprio ofó, porque tudo que a gente toca nessa flauta a gente precisa falar, a gente tem que estar falando, né? Então eu aproveitei aí uma relação e aproveitei também, Babá, eu vou ser sincero aqui, viu? Tem uma questão assim muito particular minha, assim, né, de uma missão como flautista, de reverenciar, de produzir um ebó realmente, né, de conhecimento para esses encantados. Mas essa flauta hoje, ela habita aqui no Brasil um lugar que é muito perigoso, que é um lugar do neo-xamanismo, que é um lugar da Umbanda universalista. Então, eu acho que foi uma boa oportunidade, né, para eu produzir esse curso e trazer essas pessoas para essa reflexão, tendo a flauta como chamariz, né? A flauta chama, a flauta é Exu chamando. Aí o pessoal vem, a gente começa a trazer outras reflexões, né, sobre essa questão toda e tal, né, esses perigos que a gente tem, essa coisa toda, né, pai? E eu queria aproveitar também e perguntar para o senhor uma outra questão também, que é uma questão que embaraça um pouco, né? A gente sabe que o processo de construção da Umbanda, digamos, entre aspas, oficial, é esse processo, né, de embranquecimento, é um processo de, digamos assim, enquadramento das entidades, né? Existem congressos do próprio Zélio em que se discute a presença indígena e a presença negra no culto, de forma que me parece que depois dessa Umbanda oficial, o que ficou é um pouco do que tinha antes, né? O que ficou, por exemplo, em relação aos pretos velhos. São pretos velhos que trabalham no cantinho, sentados, resilientes, um terço. Eu fico imaginando vovó Maria Conga, que foi uma líder quilombola, né? Ela não era uma pessoa resiliente, né? E com relação aos caboclos também, né? O que fica para a gente são os caboclos cristianizados. Como que é isso no Omolocô? E eu sei também, pai, que essa separação, essa coisa do branco, né? As outras tradições afro-diaspóricas, de tradições indígenas, elas tendem a incluir de alguma forma. Há pouco tempo atrás eu tive num quilombo e eu vi muitas pessoas brancas, nativas do quilombo. Ou seja, essa separação ela é coisa do branco, né? E aí como que fica isso? Sabemos que essas entidades, elas trabalham e elas, de alguma forma, muitas delas realmente aceitaram, né, o cristianismo, mas a gente sabe que existiam outras que não aceitaram e que deixaram de estar aí, né, trabalhando com a gente. Como é que é isso no Omolocô? Como é que o senhor vê isso, assim, essa questão toda? Mais
uma vez, Maicon, eu vou falar da minha prática e eu não posso também dizer pelo Homolocô todo, Sim, da sim. prática da Umbanda Homolocô em geral. Porque, veja, a própria Umbanda Homolocô, ela é extremamente sincrética. Não há dúvida a esse respeito. Então, para Tancredo, por exemplo, Oxaguian era Jesus e não havia ninguém que demovesse o pensamento de Tancredo a esse respeito. O Espírito Santo era Ifá e Oxalá era Deus. E ponto. Não havia para ele, não havia essa trindade para Tancredo. Então, a Umbanda Homolocô, se você olhar os congás da Umbanda Homolocô, todos eles terão as imagens de santos católicos. Um ou outro terá imagens de outras vertentes, mas subalternas, embaixo, não naquele triângulo que você vai encontrar na grande maioria das casas de Umbanda Homolocô. E você vai encontrar apenas e tão somente representações católicas. Há casas de Umbanda Homolocô, por exemplo, que quando abre a abertura da gira, coloca a mão sobre a Bíblia para começar a fazer as orações católicas típicas para o início de uma gira. O próprio Tancredo dizia que para começar uma gira tínhamos que rezar o Pai Nosso. Então, olhando, se eu falasse de Umbanda Homolocô como um todo e o exemplo de Tancredo como um exemplo para um bandista que segue a Umbanda Homolocô, ele seria isso, sincrético ao extremo. Então, completamente colonizado. Ele não dá entendimento sobre o que é o orixá de forma africana. Ele vai entender o orixá sob o aspecto do santo católico, não o contrário. Eu não vou olhar o orixá primeiro para depois olhar qual a alusão que eu vou fazer deste orixá para o santo católico. É o inverso. Eu creio no santo católico e vou procurar o que eu vou encontrar no orixá que se assemelha ao santo católico. E a construção será feita dessa forma. Então, quando as pessoas me vêm falando de Tancredo, creem que aquilo que eu falo era o que o Tancredo fazia. Na verdade, não era. O Tancredo ele era bastante católico. Ele dizia que a Umbanda era uma seita. E quando você fala em seita, quer dizer, é uma prática que não é religiosa. É uma prática que eu faço. Ponto. Então, para ele, esse universo religioso era o universo católico, apostólico, romano. Não era o universo umbandista. E é assim que isso vai sendo construído. Na minha casa, no meu templo, não funciona assim. Mas porque eu optei por não fazer assim. Porém, na casa em que eu recebi as minhas obrigações de Umbanda Homolocô, era assim. Bem católico, congá católico ao extremo, você encontra sob o congá aquela piscininha própria de Iemanjá. Então, tudo isso mas com a Nossa Senhora dos Navegantes ou com a Nossa Senhora da Conceição, a imagem da santa, ou aquela imagem típica da Iemanjá, com a roupa azul, a tiara de 5 estrelas na cabeça, aquela moça branquinha com o cabelo na cintura, essas imagens que você vai encontrar nos congás diversos de Umbanda Homolocô. O meu, eu não fiz assim. Mas quem está errado e quem está certo? Ninguém está errado e ninguém está certo. Tudo depende daquilo que você enxerga como uma prática religiosa. Agora, o que eu tenho que ter na minha cabeça hoje, Maicon, é fundamental que eu tenha um pensamento decolonial. Ok, eu venho de um movimento em que a Igreja Católica, o catolicismo, influenciou bastante, que o espiritismo influenciou bastante. Então, na formação da Umbanda, na sua construção ao longo do tempo, o catolicismo e o espiritismo foram importantes na sua construção, mas até quando eu permanecerei ligado a essas práticas?
Isso que eu tenho que me perguntar, até quando eu serei colonizado por essa construção branca que foi feita? Porque a Umbanda nasce branca. Então, quando a pessoa fala que a Umbanda se embranqueceu, eu discordo disso, mas eu fui um dos que durante muito tempo teve esse discurso, não, a Umbanda foi embranquecida. Não, essa Umbanda institucionalizada que a gente conhece hoje, não a palavra Umbanda, designando a magia dos povos Bantu, não é isso. Mas essa institucionalização do movimento com o nome Umbanda nasce branco. Nasce para atender uma parcela da sociedade brasileira que abominava qualquer prática ligada ao povo preto, aos ex-escravizados, filhos escravizados. Então, quem vinha da escravização, quem fosse oriundo da cor preta, ou mais escurinho ou menos escurinho, mas que fosse descendente de escravizados, e isso tinha que ser retirado. Então, quando eu vou fazer com que essa Umbanda se desenvolva, e aí em 1941 tem o primeiro congresso do Espiritismo de Umbanda, o que vai se colocar, por exemplo, como doutrina umbandista? Os 5 livros principais do Espiritismo. Eu não vou lembrar de cabeça agora, porque faz tempo que eu não estudo sobre isso, mas é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, outros 2 eu não me lembro, mas são 5 livros basilares que vão dar a doutrina de todo o templo de Umbanda. Isso está no Congresso Espírita de Umbanda de 1941. Além disso, vai ser criada a lenda de que a Umbanda nasce em Mu, o continente perdido de Mu. De Mu vai para um outro continente perdido, que é a Lemúria. Aí esse continente também afunda, e aí a Umbanda vai para a Atlântida, que também afunda, e a de Atlântida vai para a África, especificamente no Egito. Depois do Egito, vem caminhando para o Ocidente africano, e aí ele se corrompe. Porque na ideia dessas pessoas, quando a Umbanda entra em contato com os africanos, ela é corrompida pela mancha preta. Então há uma corrupção da Umbanda feita pelos povos africanos. E aí ela chega na Umbanda com os escravizados. E a missão do Brasil é purificar a Umbanda dessa mancha preta colocada sobre ela pelos africanos. Isso não é o Mário falando, está escrito nos anais do primeiro Congresso Espírita de Umbanda de 1941, que está acessível. Qualquer pessoa que pesquisar isso no Google, está lá as atas desse congresso, e está escrito nas atas isso que eu afirmei agora. Então isso se tornou a definição do que é a Umbanda. Então a Umbanda veio para o Brasil para ser limpa da sujeira preta colocada pelos pretos africanos. Então essa é a missão do Brasil. A Umbanda chega para cá porque tem uma missão, porque a ideia espírita de missão, de limpeza, de tirar o karma da Umbanda, de tirar a maldição que a Umbanda teve, porque o preto é maldito. Lembra do Marco Feliciano, quando diz, numa afirmação, num debate, que a maldição de Caim se recai sobre as pessoas pretas. Então o povo preto é amaldiçoado. Então tudo isso vai ser falado ao longo do tempo sobre as pessoas pretas. Então a Umbanda vai ser limpa, vai passar por um processo de embranquecimento. É isso que vão falar de embranquecimento, porque é isso que vão falar. Mas a Umbanda ela nasce no contexto institucionalizado já do universo branco. E aí o Tancredo, só nos anos 50, vai falar que tudo isso está errado, que nós precisamos valorizar as tradições africanas e indígenas, que tem que ter comida de preceito, tem que ter iniciação, tem que ter atabaque, tem que ter guia no pescoço, tem que ter ritual, tem que ter sacrifício de animal, tem que ter um monte de coisa que a Umbanda foi tirando, tudo que existia de prática anterior à Umbanda. Vamos tirar tudo isso para fazer uma prática higienizada, bem próxima do Espiritismo, porque essa é a missão dada ao Brasil.
limpar a Umbanda. Opa, e acaba acontecendo também um processo muito particular, né? Que as macumbas, elas veem nesse nome uma certa proteção, porque justamente é uma religião branca, fundada por uma pessoa branca, que tem um cientificismo, né, muito grande. Então acaba que eu acho que muitas tradições, né, muitas macumbas, melhor dizendo, acabam se denominando Umbanda, meio que até sem ser Umbanda, né, mas buscando justamente uma proteção mínima, né, nesse Tenha dúvida, contexto. ainda mais depois que o Getúlio disse que não era para perseguir mais a Umbanda. Então acontece algo político para que a Umbanda não fosse perseguida. E o próprio Tancredo ele ia atravessava ali para ir no Palácio do Catete, onde era o Palácio do Governo Federal. Ele ia até lá e falava com o presidente da República. Ele era folgado a esse ponto e falava: olha, estão perseguindo. Foi feita uma carta para a ONU acusando o Brasil de não respeitar os direitos individuais de crença do povo brasileiro. E o Tancredo que a Federação Espírita do Brasil, que ele fazia parte, melhor dizendo, a CEUB, a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, que ele era o presidente na época, que fez uma carta e foi enviada para a ONU. Então, isso, a Umbanda, ela acaba sendo algo que vai dar proteção para qualquer tipo de prática. Então, várias pessoas de vários cultos diferentes vão chamar a prática sua de Umbanda, como se fosse algo de proteção, para que não tivesse perseguição estatal. Então, isso vai acontecer realmente, sem dúvida alguma. Pai, eu já encaminhando mais ou menos para o final, né? Porque o senhor tem muita coisa para ensinar. Ouvir o senhor, eu acho que o senhor, Imagina. inclusive eu moro aqui em Minas, né? Eu acho que o senhor tem que vir aqui visitar a gente para conversar na beira de um fogão de lenha, comendo um pão de queijo e tomando um café. Que aí vai Axé, se ser Deus bom quiser. demais, né? Pai, eu queria também aproveitar o senhor para perguntar ao senhor sobre justamente esse que é o tema do curso, né? Que são os caboclos, pontos de caboclos, por conta dessa relação, né, dos povos indígenas, dos ancestrais indígenas, mais precisamente os caboclos de pena, né? Esses ancestrais indígenas e a relação com essa flauta que vem de origem indígena, a gente vai estar trabalhando esses pontos, né? E sempre trazendo essa referência, né, de pensar decolonialmente, né, tudo isso. E dentro do Omolocô, né, dentro do Templo do Senhor, o que que significa, né, o culto a esses caboclos? Por onde opera, por exemplo, a comunicação com essas entidades? A gente, por exemplo, a gente tem Exu encantado, a gente se comunica com os quatro búzios ali, né? A gente vai para o culto de caboclo, né, é diferente. Existe uma comunicação diferente, existe um culto diferente, existe uma comida diferente. Os pontos, eles têm fundamentos diferentes, né? Como é que é isso? O que isso significa para o senhor, assim, né? E dentro da sua comunidade também, do seu Egbé? É, você fez uma boa alusão ao candomblé de caboclo, como eu falei, que é um candomblé que foi delegado ao 15º plano. Ninguém se preocupa em falar do candomblé de caboclo. O povo de candomblé de caboclo fica muito chateado em razão desse pouco caso que é feito ao candomblé de caboclo. Tem uma gíria que se fala entre os povos de macumba, no geral, que é o xoxá, né? Xoxá é falar mal, tirar sarro, fazer piada de algo. E o pessoal do candomblé de caboclo reclama da xoxação que recebe do candomblé de Angola, do candomblé queto, do candomblé jeje, ou da própria Umbanda, porque fala que não sabem o que está fazendo. É a mesma coisa que o Molocô passa. O Molocô passa pela mesma situação. Nós somos acusados de inventar coisas. Eu me lembro quando eu fui para o Rio para tomar minhas obrigações no Molocô, o próprio pessoal do Molocô dizia que era uma loucura. Já o próprio pessoal designava isso. Porque que é isso aí? Isso é macumba? Isso é umbanda? Isso é candomblé? Que raio que é isso? E o Molocô vai ter todas essas
práticas que você encontra, tanto na Umbanda popular, quanto você vai encontrar no Candomblé, algumas práticas muito próximas. Mas quando você vai falar de Omolocô, infelizmente, há um movimento hoje de separação, inclusive, entre os praticantes de Omolocô, dizendo que Omolocô é uma nação, que tem que se separar completamente da Umbanda, algo que o Tancredo nunca fez. Mas, infelizmente, nós estamos ainda muito colonizados e a ideia de separação entre nós continua muito firme. Então, eu sou do Candomblé Queto, eu sou do Candomblé Angola, sou do Candomblé Jeje, eu sou do Candomblé de Caboclo, eu sou da Umbanda, eu sou de Ifá, e não me misturo com as outras práticas. O que foge completamente ao senso original daquilo que foi construído por nossos antepassados. Porque se isso hoje nós temos uma série de misturas, tanto no candomblé no geral, seja o Angola, o Queto, o Jeje, o de Caboclo, seja nas práticas que nós temos, como a cabula, por exemplo, que há registros de como a cabula funcionava, ou como o calundu funcionava. Nós temos registros de como era a prática. Foi lançado um livro em Portugal há pouco tempo que fala da prática do calundu em Portugal, de como que era feito isso. Então você vai encontrar as práticas que existiam, e essas práticas já eram sincréticas em sua própria época, porque o povo africano, ele é um povo, no geral, não é só o Yorubá, não é só o Jeje, não é só o Angola, não é só o povo Bantu no geral, ou o povo da África branca, África do Norte ou África do Sul, o africano em geral, e aliás o ser humano em geral, ele costuma sincretizar as coisas. Por exemplo, um exemplo mais recente, a divindade do panteão hindu Shiva, ela entrou no panteão do povo do Benin, do povo daomiano, do povo do atual Benin, porque pessoas que foram para o Benin na época da escravização para controlar o embarque de escravizados eram indianos, que eram devotos, alguns devotos de Shiva. Shiva tem aquela imagem clássica de uma serpente que sai por trás dele, que fosse o protetor, ou ele fosse a própria serpente, Naja. E aí, a própria divindade passou a fazer parte do clã da divindade Dan, que Dan também é uma serpente. Então, ele foi anexado ao clã de Dan. Então, Shiva hoje é visto como um vodum do clã, do culto de Shiva, do culto de Dan, em algumas comunidades. Não tem todas que vão ter isso, mas naquelas em que havia proximidade com algum indiano, ela abraçou essa divindade e passou a fazer parte do seu universo. Então, quando eu falo que a Umbanda, ela é um polvo, ela vai buscando coisas, vai abraçando nela, é o mesmo processo. No entanto, o que eu condeno profundamente são as introduções de colonialistas. Então, eu vou colocar constelação familiar, eu vou colocar o reiki, eu vou colocar a cromoterapia, como práticas umbandistas, já são práticas colonizadas, porque isso não faz parte de nenhum grupo que deu origem a gente. Isso faz parte do africano? Não. Do indígena? Não. Do católico? Não. Então são práticas novaeristas, que são práticas colonizadoras. Continuam colonizando o nosso pensamento, a nossa ideia, e eu vou achar que um passe que um caboclo dá é a mesma coisa que eu aplicar reiki na pessoa usando um símbolo, um ideograma japonês, fazendo o reiki. Ou então usando cores para trabalhar cromoterapia. Ou vou usar radiestesia, como se fossem práticas ancestrais nossas. Ok, existem práticas de radiestesia para encontrar água, isso é verdade. Mas na parte espiritual, a radiestesia era utilizada por nossos ancestrais
Isso precisa ser estudado, para que eu possa levar isso a um outro plano, a um patamar da prática umbandista. E não de per si, ou então a prioristicamente dizer, não, isso pertence ao universo indígena brasileiro. Será? Então, eu sempre tenho que me cobrar se eu não estou continuando colonizado. Então, o Homolocô, ela tenta sair disso, mas é algo muito difícil, porque o nosso DNA é assim, o nosso DNA, ele é muito, 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 muito sincrético. Faz parte da nossa história esse sincretismo. Você vai encontrar desde a época de Luzia Pinta essa parte sincrética. E aí falar, não, mas isso foi em razão da colonização. Ok, até que ponto que isso permaneceu ativo nas pessoas? Depois a pessoa passou a ter uma devoção real para aquilo. E ela começou a enxergar a divindade e o santo católico como a mesma coisa. Então você vai pegar aquela senhora do Quilombo, de Minas Gerais, que tem contato pouquíssimo com pessoas fora do Quilombo, que nasceu naquela cultura quilombola, sincrética, entre orixá, entre entidades de Umbanda, entre santo católico, e dizer que essa pessoa está cometendo uma falha gigantesca em achar que Ogum é São Jorge e São Jorge é Ogum. Ah, porque ela foi colonizada. Não, ela não é mais colonizada da forma como foi nos antepassados. Hoje ela tem uma devoção real por aquilo. Ela crê muito naquilo. E eu não posso desprezar essa crença. Então, quando eu falo no meu terreiro, eu pratico assim, é porque eu faço assim. Mas se alguém não faz, eu nunca vou condenar isso. Porque é aquilo que ela foi, o que ela aprendeu, naquilo que ela foi treinada, naquilo que ela crê. Porque há muitas pessoas de candomblé, e você sabe muito bem disso, que são iniciadas no candomblé e depois têm que passar por 7 igrejas. Há terreiros de candomblé que depois da iniciação leva o iaô todo paramentado para pedir a bênção do padre, que vai ter que se deitar em frente à nave da igreja, como se fosse o voto paroquial, o voto sacerdotal, quando o padre se deita no chão de barriga para baixo e faz essa posição com os braços abertos, imitando essa questão da crucificação de Jesus. Então, isso ainda faz parte de universos macumbísticos. E aí a macumba como uma palavra para abarcar todos os cultos afro-brasileiros. Então, você vai encontrar todas essas informações na prática diária, seja do candomblé, seja da umbanda, do jaré, ou qualquer outra. E você vai encontrar umas que são muito, muito católicas, outras que não são tanto. Mas é impossível. Até em casa, no meu templo, você acaba cantando uma cantiga ou outra que vai remeter a isso. Eu evito cantar música de santo ou de Nossa Senhora, mas acaba acontecendo, porque faz parte do próprio ritual. Ele já absorvido pelo ritual. Então você vai cantar para Santo Antônio Pequenino, para falar para Exu, você vai acabar cantando para Nossa Senhora, quando termina um trabalho, e assim por diante, porque faz parte dessa tradição que nós seguimos. E por mais que eu evite, é quase que impossível eu falar, não, vou cantar pontos que não façam alusão alguma ao catolicismo, uma alusão errônea sobre o orixá. Qual cantiga de Umbanda que eu vou encontrar que fale que Iemanjá é orixá da água doce? Nenhuma. Toda cantiga de Umbanda vai falar que Iemanjá é do mar. E Iemanjá, como você sabe, é um orixá da água doce. Iemanjá é o orixá do rio Ogum, que não é o orixá Ogum, é o nome do rio e do estado de Ogum na Nigéria. Ela é o orixá tutelar do rio Ogum. Então, é um orixá da água doce. E no Brasil se tornou da água salgada. Não só no Brasil, como também em Cuba. Vai acabar se tornando uma orixá da água salgada. Então, como é que eu vou cantar lá para Iemanjá no meu terreiro
porque não vão encontrar um ponto que não fale que ela é a rainha do mar, que fala da areia do mar. Então, são várias cantigas que vão fazer referência sempre a isso. Então, quando as pessoas começam a querer desenvolver um purismo da prática umbandista, eu dou risada, porque é impossível. A mesma coisa em relação ao candomblé. Qual é o purismo do candomblé Queto, o purismo do candomblé Angola e do candomblé Jeje? Impossível estabelecer isso, porque foi uma construção a três mãos do candomblé. Você vai encontrar em todos os candomblés influências de uma vertente étnica e de outra. Você vai encontrar tudo isso. E também na construção da própria Umbanda, que também é relegado ao 10º plano a prática bantu. Então, o entendimento da história do povo bantu, da prática bantu, é o que vai dar conhecimento adequado sobre como a construção da Umbanda como prática também ela foi feita. Né? Então, até a relação nossa com os espíritos, que não é a mesma que nós vamos ver no candomblé, essa relação de proximidade com o espírito, o candomblé não concorda que haja essa interação entre nós e os espíritos. Isso vai ser algo mais recente. Se você vai pegar as casas clássicas, elas não têm práticas de culto a caboclo. Você vai pegar Casa Branca, o Opó-Fonjá, o Gantuá, não tem isso. Você vai encontrar no Oxumaré uma festa ao ano que é para o caboclo, que é feita no pátio. Nem é feito no salão, é feito no pátio do Axé Oxumaré. As demais não fazem. Por quê? Porque o espírito é Egum, e Egum eu não posso ter contato com Egum. Então também já é uma deturpação do que é Egum, que virou a palavra Egum, quer dizer osso, ou espinho, ou feitiço, ou uma pessoa que vai ser cultuada, porque tem um respeito da comunidade, se tornou uma penada, o conceito de Egum como uma penada. Então, nós da Umbanda incorporamos Eguns a uma penada. Então, para o candomblé, isso não é possível. E assim vai. Então, a gente vai se sectarizando cada vez mais, e isso faz com que nós estejamos cada vez mais fracos. E esse movimento desse homolocô como nação é mais um exemplo disso. É o separar para vencer, né? A tática de guerra, separando as coisas para que eu possa dominar. É sempre a colonização das práticas de origem africana que a gente vai vivendo diuturnamente. Pai, teve um comentário aqui que me chamou a atenção, que é do Felipe, né? Ele disse, é uma religião muito confusa, cada um faz diferente, muitas vezes um terreiro não concorda com o outro e ninguém sabe o que está certo. E para piorar, ainda tem o sincretismo. Talvez o Felipe não tenha pego um pedaço muito pequeno da live, né? E não tenha entendido, né? Porque na verdade a gente está falando aqui de de tradições plurais, assim. Essa ideia, inclusive, de colocar as coisas numa caixinha separada é muito colonial. E, como o senhor disse, né, não se trata exatamente de quem está certo e quem está errado, né? Se trata de uma ética muito maior do que isso, né? Sim. Enfim. E a gente, inclusive a gente que é de axé, uma coisa muito colonizada na gente é assim, se autodestruir, né? A própria cultura da xuxação é algo que vai totalmente ao contrário do conceito de Egbé, de comunidade, né? E assim, a gente acaba perpetuando isso, né? Enfim, pai, eu quero agradecer muito ao senhor por estar aqui, muito mesmo, assim. Mais uma vez que o senhor receba meu orelho no chão em gratidão, não só por estar aqui, porque o senhor não está aqui só agora, viu? Muitas vezes aqui eu vou dormir tarde lendo o senhor, assistindo as Obrigado. lives, e eu convido, né, todo mundo aqui que me segue, essa live vai ficar salva, eu convido a maratonar o canal, né, do Babá. Posso deixar um endereço também para facilitar. Agradeço. Queria, né, pedir permissão ao Babá para divulgar o curso também, todo o mercado de Exu, propondo um curso, que é um curso de toques de caboclo, de pena,
que eu vou ensinar a tocar, vou ensinar a história também, né? A gente vai falar sobre essa cosmologia, vai falar de uma perspectiva decolonial, com muito respeito, e vai ser o primeiro curso, né, pai, de flauta nativa, né, que é essa flauta aqui, a respeito desse repertório. Então, que a gente consiga inaugurar essa página dessa flauta no Brasil com, né, com ética, com responsabilidade, que seja lindo. Axé. As inscrições estão abertas até amanhã, viu, gente? Então, quem quiser chegar, chega. E, Babá, passo a palavra final para o senhor, se eu quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, divulgar a live amanhã, né, Babá? A live vai ser transmitida pelo YouTube também, né? Sim, mais uma vez eu agradeço ao convite, fiquei muito feliz pela deferência. Desejo sucesso nessa empreitada de trazer um conhecimento novo à prática umbandista, que não é tão novo assim, mas que é importante que seja revisitado. Recomendo às pessoas que, pelo menos, olhem para que possam ter uma opinião adequada sobre o assunto e não a desprezem prioristicamente. Não quero porque não gosto, porque não cabe. Não. Estude, veja, participe, olhe, para tirar uma conclusão mais adequada. Não vá no embalo alheio, porque é importante que você tenha a sua opinião formada com base nas suas experiências. Isso é importante que a pessoa tenha. E amanhã, como eu falei no começo da nossa conversa, nós teremos entre aspas, um aulão, uma discussão sobre a história da Umbanda, sobre algumas situações que não são tão abordadas na história da Umbanda. Outro dia uma pessoa comentou sobre o trabalho que nós temos que fazer, um trabalho de encaixar as coisas, como se fosse um mosaico, como se fosse um quebra-cabeças. E eu tenho que juntar um monte de peças para construir um conhecimento sobre o assunto. E ele criticava isso, que algumas pessoas fazem esse tipo de resolver quebra-cabeça. Mas eu sou partidário ao extremo dessa ideia, porque as informações existem, elas estão esparsas ao extremo. Então é necessário que pessoas estejam a fim de pegar essas peças e ir juntando para montar um quebra-cabeça. Porque não é fácil fazer isso. Então, quanto mais pessoas houver para ajudar a montar esse quebra-cabeça, mais cedo nós chegaremos a conclusões semelhantes sobre as nossas práticas. Porque isso que é importante, não é? A discussão tem que ser constante, entender todo o processo colonial que nós passamos e continuamos passando, e vai ser sempre assim. Então, cuidado com tudo isso. E é por meio do conhecimento que a gente vai entender todo esse processo colonizador que é diário em nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso a todos. Axé, Babá, do pé, muito obrigado a todo mundo que estava aqui assistindo, a live vai ficar salva, e a gente se encontra, viu, Babá, numa próxima oportunidade. Quero conhecer a casa do senhor, poder saudar o senhor Axé, vai ser pessoalmente. bem-vindo. Axé, Axé. grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente.